Francisco, deixa eu fazer uma perguntinha. O que você entende por energia nuclear? Energia nuclear? Pô, agora você me pegou, hein, compadre? Nada. É, razoavelmente coisas tóxicas. Energia nuclear? Isso. Eu não sei. Não sei, não entendo muito bem. Eu nem sei te dizer, viu? Eu nem sei te explicar. Da minha parte eu não entendo nada. Nada. Não entendo nada não. Não sei. Sinceramente não entendo nada, viu? Eu entendo como que é? Energia nuclear. Eu entendo que a energia nuclear é isso. É isso aí. É isso aí. É isso. O que o senhor entende por radioatividade? Rapaz, sinceramente não sei responder não. Pra mim seria uma bomba. Tipo uma bomba atômica, né? Uma coisa que faz a bomba atômica. Radioatividade é a emissão de alguma partícula radioativa a partir de urânio ou plutônio. É a energia tocada pelo átomo. O que eu entendo? Olha, acho que nada. Quando o assunto é radioatividade e energia nuclear, muita coisa ainda permanece confusa na cabeça das pessoas. Afinal, quais os riscos que os materiais radioativos causam à vida? O que a energia nuclear pode produzir em benefício do planeta? Para que possamos responder a estas questões, é necessário se fazer um estudo sobre a radioatividade e seus efeitos, e é este assunto que vamos conhecer neste volume. O surgimento da radioatividade. O que é radioatividade? Teoricamente, a radioatividade é um fenômeno natural, onde os átomos de alguns elementos emitem radiações para buscarem sua estabilidade. Mas o que são radiações? Como começou essa história? No fim do século XIX, em 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen, que já realizava experiências com tubos de raios catódicos, verificou que alguns materiais ficavam fluorescentes sob a ação desses raios. Porém, verificou também que estes raios não sofriam desvio quando submetidos a um campo magnético e concluiu que não tinham carga elétrica, dando a eles o nome de raios X. Esses raios chegaram a impressionar negativos de filmes fotográficos. Esta descoberta teve grande importância, principalmente no campo da medicina, pois poderia-se observar o interior do corpo humano sem ter que abri-lo. Em 1896, o físico francês Antoine-Henri Becquerel, que já realizava estudos sobre substâncias fluorescentes, fez um experimento para constatar se estas substâncias emitiriam raios semelhantes aos raios X. Ele reservou uma quantidade de um sal de urânio, o sulfato duplo de potássio e uranila, e enrolou numa chapa fotográfica e em papel preto. A chapa foi sensibilizada sem a presença de luz ou de raios catódicos. Portanto, concluiu que o próprio material emitiu radiação com propriedades semelhantes aos raios X. A essa nova forma de radiação denominou-se radioatividade. Esse nome foi dado pela química polonesa Marie Sklodowska-Curie, casada com o químico francês Pierre Curie. O casal contribuiu muito para o avanço do conhecimento da radioatividade. Marie Curie, estudando vários compostos de urânio, material radioativo, constatou que a intensidade da radiação emitida seria proporcional à quantidade de urânio presente na amostra. Em incessantes experiências, o casal descobriu dois novos elementos bem mais radioativos que o urânio. Um denominado polônio e o outro rádio. Em 1903, dividiram com Becquerel o Prêmio Nobel de Física. Em 1911, Marie Curie recebeu o Prêmio Nobel de Química pela descoberta dos elementos polônio e rádio. Antes disso, em 1898, o físico inglês Ernest Rutherford
havia montado uma aparelhagem para identificar as radiações provenientes de um material radioativo. Ele colocou uma amostra de polônio, material radioativo, envolto por um bloco de chumbo, com uma pequena abertura para que as radiações fossem emitidas diretamente em uma placa de material fluorescente. Com o auxílio de placas metálicas, uma com carga positiva e outra com carga negativa, conseguiu detectar dois tipos de radiação. Aquela atraída pela placa negativa possuía cargas positivas, sendo denominada radiações alfa. Aquela atraída pela placa positiva possuía carga negativa, que foi denominada radiações beta. Em 1900, o físico francês Paul Ulrich Wheeler, realizando experiências semelhantes às de Rutherford, detectou radiações que não sofriam desvios pelo campo magnético. Essas radiações receberam o nome de radiações gama. Rutherford também constatou que o poder de penetração dessas partículas ocorre nesta ordem: alfa é menor que beta, que é menor que gama. Estava aberto o campo para se compreenderem as leis da radioatividade. As leis da radioatividade. Para estudarmos as leis da radioatividade, vamos fazer uma pequena revisão para identificarmos corretamente alguns termos e símbolos. Reações químicas ocorrem na eletrosfera do átomo, onde encontram-se os elétrons. Reações nucleares ocorrem no núcleo do átomo, onde estão os prótons e os nêutrons. Alguns átomos possuem seu núcleo instável e, para atingirem a estabilidade, liberam partículas radioativas alfa e beta. Número de massa, representado por A, é o total de prótons mais nêutrons de um átomo. Número atômico, representado por Z, é o número de prótons de um átomo. Assim, temos a representação convencional de um átomo. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que apresentam o mesmo número atômico e número de massa diferentes, podendo ser chamados de nuclídeos. Radioisótopos são nuclídeos que emitem radiação. Vamos ver agora como as partículas radioativas se comportam e as leis que regem a radioatividade. Partículas alfa. Primeira lei, definida pelo químico inglês Frederick Soddy. As partículas alfa são constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons, correspondendo ao núcleo de um átomo de hélio. Quando um núcleo emite uma partícula alfa, o seu número de massa diminui 4 unidades e seu número atômico diminui 2 unidades. Vejamos agora um exemplo. O átomo de tório emitiu uma partícula alfa e se transformou em átomo de rádio. Vamos ver agora as partículas beta. Quando um átomo de um elemento radioativo vai emitir uma partícula beta, um nêutron que está no núcleo se decompõe, dando origem a um próton, um elétron e a uma partícula subatômica denominada antineutrino. Vejamos a segunda lei, elaborada por Soddy, Fajans e Russell. Quando um núcleo emite uma partícula beta, o seu número atômico aumenta 1 unidade e o seu número de massa permanece constante. Vejamos um exemplo. O átomo de bismuto emitiu uma partícula beta e se transformou em átomo de polônio. Observação. Quando o núcleo de um átomo emite partículas alfa ou beta, dizemos que ele sofreu uma desintegração radioativa, ou seja, um átomo se transforma em outro átomo. Finalmente, vamos ver as radiações gama. Elas não são formadas por partículas de carga, mas sim por ondas eletromagnéticas. Possuem, como já vimos, o maior poder de penetração.
Esse esquema mostra como as partículas podem penetrar nos diversos materiais existentes. O poder de penetração das radiações alfa é pequeno, mal atravessando o papel, uma folha de alumínio ou roupas finas. Já a radiação beta consegue penetrar em laminados de metal, madeira densa e roupas grossas. E a radiação gama possui o maior poder de penetração, chegando até uma parede fina de chumbo ou concreto. Efeitos provocados por emissões radioativas. Os principais efeitos são efeitos luminosos, representados pela fluorescência de determinados materiais ao entrarem em contato com radiações. Como exemplo, temos o material utilizado em ponteiros de relógios, que podemos visualizar no escuro. Efeitos químicos. Em filmes fotográficos, existe uma cobertura de sais de prata que sofrem decomposição ao receberem radiações. Efeitos biológicos. São os mais sérios. Se o período de exposição de um ser humano à radiação for longo, podem ser produzidos diversos efeitos no organismo, que vão de tonturas e lesões de pele, podendo chegar à morte, quando a radiação estiver em alta dose no organismo. Aí vem a pergunta: e as pessoas que trabalham com materiais radioativos, como se protegem? Bem, elas utilizam diversos equipamentos de segurança, como capas para o corpo e o dosímetro, que consiste em uma pequena placa com uma substância que escurece ao contato com a radiação. Quando o material é altamente radioativo, o seu manuseio é feito por braços mecânicos, aumentando a segurança. Qualquer material radioativo ou área de trabalho é indicada por este símbolo. Outro modo de detecção de radiação é o uso de um aparelho denominado contador Geiger ou Geiger-Miller. Ele verifica se há radiação no local e a sua intensidade. As partículas radioativas têm a capacidade de ionizar gases, ou seja, transformar as moléculas presentes em íons. Vejamos o esquema desse aparelho. Dentro de um tubo existe gás argônio, que entrando em contato com a radiação se ioniza, conduzindo eletricidade. O aparelho converte a corrente em sinal sonoro e em uma medida acusada no mostrador que o aparelho possui para identificar a intensidade da radiação. Quanto mais radiação o aparelho acusar, maior o ruído e maior o nível do ponteiro do mostrador. Tempo de meia-vida, também conhecido como período de semidesintegração. Essa medida indica a diminuição da desintegração radioativa que o material vai sofrendo com o passar do tempo. Sua definição é: tempo necessário para se desintegrar a metade dos átomos radioativos presentes em uma amostra. Este valor é representado por T-meio. Vejamos um exemplo. A meia-vida do actínio, que possui número atômico 89 e número de massa 227, é de 20 anos. Se tivermos 16 gramas desse elemento, qual a massa que restará passados 60 anos? 16 gramas é a massa inicial. Passados 20 anos, por ter sofrido desintegração, a massa se reduziu à metade, ou seja, 8 gramas. Passados mais 20 anos, a massa se reduziu à metade, ou seja, 4 gramas. Passados mais 20 anos, a massa se reduziu novamente à metade, ou seja, 2 gramas. Portanto, após 60 anos, teremos 2 gramas da amostra de actínio. Vale destacar que a substância, quando sofre desintegração radioativa, não some, apenas diminui sua quantidade em uma amostra por estar se transformando em outro átomo. A tabela seguinte mostra alguns valores para a meia-vida de algumas substâncias. Para o isótopo polônio de número atômico 84 e número de massa 218, seu tempo de meia-vida é de 3 minutos.
Já para o isótopo polônio de número atômico 84 e número de massa 210, o seu tempo de meia-vida será de 138 dias. Já se considerarmos o urânio usado na bomba atômica, seu tempo de meia-vida será de 710 milhões de anos. O que significam esses tempos? No caso deste último átomo, do urânio, indica que após 710 milhões de anos, a metade dos átomos da massa de uma amostra desse material terão se desintegrado. Aplicações da radioatividade. As aplicações da radioatividade são diversas e úteis para a nossa vida. Na indústria, na medicina, na agricultura, na engenharia e na arqueologia. Na medicina, temos a utilização dos raios X e de radiações para matar células cancerosas, a chamada radioterapia, que consiste no bombardeamento das células cancerosas que são mais fracas que as normais por radiação gama, que podem ser obtidas pelos átomos de cobalto 60 e de césio 137. A medicina nuclear vem avançando suas técnicas para facilitar a identificação de enfermidades e seu tratamento. Outra aplicação importante do uso de radioisótopos é na arqueologia, através da datação pelo carbono 14. Essa datação permite determinar a idade de um fóssil, um pergaminho ou uma rocha. Vamos entender como isso ocorre. Na natureza existem 13 isótopos de carbono: o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Destes três, o carbono 14 é o único radioativo e o menos abundante. Ele é produzido pelo processo denominado transmutação nuclear, processo pelo qual um nuclídeo é transformado em outro pelo bombardeamento de uma partícula. A transmutação do carbono 14 ocorre pelo bombardeamento do nitrogênio por nêutrons provenientes do espaço. Ao ser bombardeado pelos nêutrons, produz carbono 14, que é radioativo mais hidrogênio. Os seres vivos, plantas e animais, incorporam o carbono 14 pelo gás carbônico ou pela cadeia alimentar. Quando morrem, a quantidade de carbono 14 diminui, pois sendo radioativo, ele se desintegra por decaimento beta, transformando-se novamente em nitrogênio. A velocidade de formação de carbono 14 na atmosfera é a mesma de decaimento. Portanto, sua concentração no planeta permanece constante, 0,000001% ou 10 partes por bilhão. Isto quer dizer que, em cada bilhão de átomos de carbono, 10 serão de carbono 14. Conhecendo o tempo de meia-vida desse radioisótopo, que é 5.600 anos, podemos determinar a idade do material a ser analisado. Vejamos um exemplo. Um fóssil que possui 1/4 de carbono 14, ou seja, 25% em relação a um ser vivo, tem que idade? Considerando-se que um ser vivo possui 100%, após 5.600 anos teremos 50%. E após mais 5.600 anos, chegaremos a 25%. Assim, somando-se os anos, concluímos que este fóssil possui 11.200 anos. O decaimento deste fóssil pode ser representado por este gráfico. Uma outra aplicação que merece destaque é a radiação de alimentos com raios gama para conservá-los por mais tempo, pois os raios matam os micro-organismos que atuam no alimento para deteriorá-lo. Existem outras aplicações, como identificar vazamentos em tubulações, estudo dos mecanismos de reações químicas e etc. Fissão nuclear. O que significa esta denominação? Fissão significa quebra. Portanto, fissão nuclear é a quebra de núcleos grandes em núcleos menores, onde ocorre grande liberação de energia.
Essa reação, feita com um bombardeamento de nêutrons, provoca uma reação em cadeia, que é capaz de formar vários produtos. Enrico Fermi, físico italiano, realizou a primeira reação nuclear em cadeia em 1942, bombardeando átomos de urânio com nêutrons. Para que a reação em cadeia ocorra, é necessária uma certa quantidade de material físsil, ou seja, que sofre fissão. Se a quantidade for inferior à mínima requerida, a reação não terá continuidade. Essa quantidade é denominada massa crítica. Esse tipo de reação, quando controlada, o que acontece nos reatores de fissão, produz energia que pode ser aproveitada. Porém, quando não é controlada, acontece uma liberação muito grande de energia, causando danos enormes, como nas bombas atômicas. Bomba atômica. Com a descoberta da fissão nuclear e conhecendo a enorme quantidade de energia que a reação em cadeia pode liberar, um grupo de cientistas construiu a primeira bomba atômica no laboratório do Novo México, nos Estados Unidos, sendo testada em 16 de julho de 1945 no deserto do Novo México. Para que você tenha uma ideia do poder de destruição, essa bomba possuía 12 quilotons, o que equivale a 12 mil toneladas de TNT. Para que a Segunda Guerra acabasse logo, evitando gastos com a invasão do Japão, 2 bombas foram lançadas sobre 2 cidades japonesas. A primeira em 6 de agosto de 1945, em Hiroshima, uma bomba de fissão nuclear de urânio 235, com o nome de Little Boy, o pequeno menino. A segunda em 9 de agosto de 1945, em Nagasaki, bomba de fissão de plutônio 239, com o nome de Fat Man, Homem Gordo. Em 14 de agosto, houve a rendição dos japoneses. Mas as imagens da destruição das 2 cidades permanecerão para sempre em nossas mentes. A bomba de Hiroshima exterminou imediatamente 100 mil pessoas. A de Nagasaki, 20 mil pessoas. Porém, as mortes podem ter chegado a 200 mil em anos posteriores, por exposição excessiva à radiação. Infelizmente, o poder da energia atômica ficou conhecido por causa dessas 2 grandes tragédias. Reator nuclear. Antes de se pensar em bombas atômicas, Enrico Fermi e seus assistentes já haviam construído o primeiro reator nuclear. Sua intenção era estudar a fissão nuclear, controlando a velocidade da reação para aproveitar a energia. Hoje, existem as usinas nucleares que usam a fissão nuclear para a produção de energia elétrica. Vejamos como funciona um reator. No reator, a velocidade é controlada pelos moderadores, que são barras de substâncias como grafite e água pesada, D2O, ou cádmio, que controlam a velocidade da reação, pois absorvem nêutrons sem sofrerem fissão. A geração de calor no reator aquece a água que circula dentro do gerador de vapor. A água aquecida vaporiza e movimenta a turbina, produzindo a eletricidade. Depois de passar pela turbina, o vapor entra no condensador e é resfriado, tornando-se água líquida e iniciando novamente o ciclo. A água do reservatório para resfriar o vapor deve estar sempre disponível em grandes quantidades, e para isso se utilizam as águas de mares, rios e lagos. É por isso que as usinas nucleares se encontram sempre nessas regiões. A usina de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, produz eletricidade por reator nuclear. No caso do reator, a ciência contribuiu para facilitar a vida dos homens e não para destruí-la. Esta tabela mostra como a energia nuclear é utilizada para a produção de energia elétrica em diversos países. Temos exemplos como o da França, que produz mais de 70% de sua energia elétrica a partir da energia nuclear.
e outros como Lituânia, Bélgica, República Eslovaca, Hungria, Coreia e Suécia, na faixa entre 40% e 60%. O Japão utiliza 27,7% de energia nuclear e os Estados Unidos 22,3%. Até a Argentina produz 14,4% de sua energia elétrica a partir da energia nuclear. Mas como podemos notar, o Brasil não aparece nesta tabela, pois aqui esse não é o principal método utilizado para a obtenção de energia. No entanto, para países que investem e que mantêm suas usinas, a energia nuclear é de grande importância. Fusão nuclear. A fusão nuclear é a união de núcleos pequenos, formando núcleos maiores. Nessa formação, ocorre a liberação de grande quantidade de energia, bem maior que a fissão nuclear. Esse tipo de reação está presente no Sol. O que acontece lá? Como a temperatura é muito elevada, fator necessário à fusão, os átomos de hidrogênio se fundem, formando átomos maiores e liberando a energia que recebemos aqui na Terra. Uma reação que ocorre no Sol é a fusão dos isótopos de hidrogênio, deutério e trítio, dando origem a uma grande quantidade de energia. Apesar da fusão liberar uma quantidade maior de energia que a fissão, ainda não se conseguiu uma forma de controlar reações de fusão nuclear, pelo fato de elas ocorrerem em temperaturas muito altas, como no Sol, por exemplo. A aplicação conhecida para a fusão nuclear é a bomba de hidrogênio. Essa bomba funciona por fusão nuclear não controlada. A explosão de uma bomba atômica é que funciona como detonadora para a bomba H, que é bem mais devastadora que a bomba atômica. No momento em que for descoberto um método para controle da fusão, o que já encontra-se em estudos em países como Estados Unidos e Inglaterra, talvez serão possíveis outras aplicações que não sejam destrutivas à humanidade. Lixo nuclear. Lixo para nós é tudo aquilo que não tem mais utilização prática, que já estragou. O lixo nuclear é assim, porém, não é tão simples nos livrarmos dele, pois possui substâncias radioativas que, expostas ou lançadas em lugares impróprios, causarão sérios danos ao meio ambiente em geral, incluindo os seres vivos. O que fazer então? O lixo nuclear deve ser armazenado em recipientes de concreto ou de chumbo, que funcionam como blindagem às emissões radioativas do lixo, até que o nível de radiação caia e não prejudique a população. Acidentes radioativos. Um dos acidentes radioativos mais graves que já aconteceu no Brasil deu-se em 1987, na cidade de Goiânia, quando dois rapazes encontraram uma cápsula contendo Césio-137 e a abriram tomando contato com o material e expondo o mesmo a vários conhecidos. Diversas pessoas acabaram morrendo e dezenas de outras foram contaminadas devido à exposição ao produto. Mas talvez o pior acidente radioativo já ocorrido tenha sido o de Chernobyl. Em 26 de abril de 1986, ocorreu um superaquecimento no reator da usina de Chernobyl, na Ucrânia, provocado por um vazamento da água de refrigeração que atingiu o núcleo do reator. O resultado foi a destruição da parte superior do reator, havendo liberação de hidrogênio e combustível nuclear para a atmosfera. Em contato com o oxigênio do ar, o hidrogênio explodiu, deslocando a poeira radioativa para diversas partes da Europa. Muitos trabalhadores que tentaram apagar o fogo das instalações morreram por exposição demasiada à radiação. No local foi construído um túmulo com 300 mil toneladas de concreto, para que os resíduos que ficaram no local sofram decaimento radioativo por muito tempo. Estima-se, através de dados estatísticos sobre regiões afetadas,
que muitas pessoas poderão morrer vítimas de câncer nos próximos 70 anos em virtude dessa tragédia. Sem dúvida, esse foi o acidente radioativo de maior gravidade ocorrido no planeta. Os acidentes aumentam o medo da população em relação à energia nuclear, porém o risco de ocorrerem é pequeno. Mas, com tudo o que vimos neste volume, podemos ter uma noção das vantagens e desvantagens que a energia nuclear nos oferece. A ciência continua sua busca para aperfeiçoar suas técnicas de controle de reações nucleares e de eliminação do lixo radioativo, para que a população mundial possa usufruir dos benefícios que esse tipo de energia proporciona. Este é mais um desafio para a ciência: alcançar o progresso sem gerar a destruição, criar melhores condições de vida, sem contudo destruí-la. É para isso que trabalha a ciência, e em especial o ramo da ciência que lida com os elementos, reações, fissões e substâncias de todos os tipos, a química.